Bem, pessoal, bora lá então pro problema 13, o IME do vestibular de 2023. Bem, já deixa o like aí se tá gostando desse arrumo de vídeo aí, desses 15 vídeos aí resolvendo a prova do IME. E se vocês gostarem dessas resoluções, provavelmente eu vou fazer a primeira fase do ITA também. E provavelmente que vai dar mais trabalho das segundas fases, tanto do IME quanto do ITA, beleza? Bem, então bora pro problema 13, já deixa o like, tá? Seja a equação 144 elevado a x mais 324 elevado a x e tal. Aí ele pergunta a soma do módulo das soluções reais dessa equação. Bem, esse problema aqui é um daqueles problemas que o IME retirou de livros do Tito Andresco, né? Esse livro aqui está num livro do Tito Andresco para o treinamento da IMO, né? Ele só mudou um pouquinho, né? Aqui ele transformou o problema de x para 2x. Mas esse problema é desse livro de álgebra do Tito Andresco. Mas bora lá, como é que a gente segue? Aqui você nota que tem potências de 2 e de 3 aqui, né? 64 e o 729. Já os outros caras aí, o 144 e o 324, eles são misturas dessas potências, né? Tem potência de 2 elevado a x e tem potência de 3 elevado a x também. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar de A. Deixa eu só aumentar aqui. Eu vou chamar de A o número 2 elevado a x. E de B o número 3 elevado a x. Né? Porque agora pensa comigo. Se você for olhar o 144, se você for olhar para a equação, né, para essa equação, essa relação que ele nos dá, o 144, ele é o quê? Ele vai ser 144, né? Ele é 2 ao quadrado. Ele é 12 ao quadrado, 144, né? Então eu vou pensar que ele é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, né? Que 2 ao quadrado vezes 3 dá 12. Isso é elevado a x. Mas o 324, pensa comigo, ele é 4 vezes 81. Ele é 4 vezes 81. Então eu posso pensar que ele é 2 ao quadrado vezes 3 à quarta elevado a x. Dividido, o 64 é 2 à sexta. Então ele é 2 à sexta. Pensar de forma mais fácil, ele é 2x elevado à sexta. E o 329, ele é 3 à sexta. Né? Se eu pensar 3 à quarta, 31. 3 à quinta, 243. 3 à sexta, 729. Então eu posso pensar que é 3 a x elevado a 6. Então mostra que se você quisesse escolher o A como 4 elevado a x e o B como 9 elevado a x, né, também funcionaria perfeitamente. Então eu posso fazer a seguinte transformada. Eu vou pensar o seguinte. Isso é a mesma coisa que A à quarta vezes B ao quadrado mais A ao quadrado vezes B à quarta dividido por A à sexta mais B à sexta. Mesma coisa. E isso eu sei que dá 6 sétimos. Agora vamos fatorar um pouco a criança, né? Vamos pensar assim, ó. Vamos fatorar em cima. Quando eu fatorar em cima, eu vou colocar A ao quadrado vezes B ao quadrado em evidência. O que é que vai sobrar? Vai sobrar A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos tentar colocar esse fator A ao quadrado mais B ao quadrado embaixo também. Como? Só você lembrar da fatoração, né? Que fatoração, Pedro? A fatoração que P ao cubo mais Q ao cubo é P mais Q vezes P ao quadrado mais Q ao quadrado menos PQ. Onde P e Q aí, quem que é? P é A ao quadrado e Q é B ao quadrado. Então eu posso colocar dessa forma. A ao quadrado mais B ao quadrado vezes A à quarta mais B à quarta, menos A ao quadrado, B ao quadrado. Isso como 6 sétimos. E agora eu posso cortar o A mais B ao quadrado. Esse cara vai embora com esse cara. Beleza, então o que é que sobra? Sobra aqui 7 vezes A ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a 6 vezes
a quarta mais 6 vezes b a quarta, menos 6a ao quadrado b ao quadrado. Então, no final das contas, aqui a gente encontra aqui a 6 a quarta menos 13 ao quadrado b ao quadrado mais 6 b a quarta, isso é zero. E aí, como é que a gente resolve? Bem, será que algum desses A e B podem ser zero? Obviamente não, né? A e B são valores positivos, estritamente positivos pela forma que a gente definiu, né? 2 elevado a x é maior do que zero e 3 elevado a x é maior do que zero também. O que é que importa? Vamos dividir, então, por b ao quadrado, essa equação, do lado do outro. Então, vai ficar assim, b a quarta, aliás, b a quarta. Então, vai ficar assim, ó, 6 vezes a sobre b a quarta, menos 3 vezes a sobre b ao quadrado, mais 6, é igual a zero. Então, se eu chamo esse cara aqui de um C, eu tenho uma equação de segundo grau, né, que 6c a quarta menos 13c... Eu vou chamar de c ao quadrado, vai. Vou deixar de c mesmo. 6c a quarta, eu vou ter um b quadrado aqui de qualquer forma, né? 6c a quarta menos 13c ao quadrado mais 6 é igual a zero. Então, eu tenho uma equação de segundo grau recíproca. Então, se eu tenho uma raiz x, a outra vai ser 1 sobre x, tá? Mas vamos aqui do delta. O delta aqui está sendo na equação de segundo grau em c ao quadrado, né? Então, vou colocar delta de c ao quadrado. Isso vai ser 13 ao quadrado, né? Menos 4 vezes 6 vezes 6. Né? Isso aqui é 169 menos 144, né? O que dá 25. Então foi feito para dar certo, né? Então aqui os dois valores de c aqui, c ao quadrado, né, vai ser da forma 13 mais ou menos 25, né, mais ou menos 25, aliás, mais ou menos 5, desculpa, mais ou menos 5, tudo sobre 12, né? Ou seja, c ao quadrado vai ser igual, ou vai ser igual quando eu pego o 5, 18 sobre 12, né, que se eu divido os 2 por 6, fica 3 meios, ou c ao quadrado vai ser quando eu pego menos 5, 8 sobre 12, se eu divido os 2 por 4, fica 2 terços, e realmente, como eu falei, né, as raízes são recíprocas, então se uma raiz, o inverso também vai ser raiz. Só que quem quer ser é a sobre b, né? Então, eu tenho aqui que a sobre b ao quadrado, vou manter assim mesmo, a sobre b ao quadrado é 3 meios ou 2 terços. Então, primeiro vamos assumir que é 3 meios. Então, primeiro, assuma aqui que é 3 meios. Então, eu vou pegar quem é o a? É 2 elevado a x sobre 3 elevado a x elevado a 2, né? Igual a 3 meios. Como é que a gente faz? A gente coloca como expoente de uma mesma base, tá? Então eu vou pensar o seguinte, isso é a mesma coisa aqui, 2 terços elevado a 2x, mesma coisa, igual a 2 terços elevado a menos 1. Eu vou usar a injetividade da exponencial e vou chegar que a primeira solução é x igual a menos 1 meio, né? X igual a menos 1 meio. Como ele pede a soma dos módulos, né? Então eu vou colocar logo como x1, sendo a primeira solução, né? E vou colocar logo que o módulo de x1 é 1 meio. E a outra, eu vou ter que 2 elevado a x2 sobre 3 elevado a x2 elevado a 2 é igual a 2 terços. Então, de forma análoga, eu vou falar que isso é 2 terços elevado a 2x1 igual a 2 terços. Ou seja, aqui eu de novo vou usar a injetividade da função exponencial. E a solução x2, aliás, né? Solução x2, que é um 2. Solução x2 é igual a 1 meio.
cujo módulo é 1/2. Ou seja, a soma dos módulos das soluções reais é 1. Quando você soma aqui, dá 1. Então a gente consegue marcar a letra A. Era uma questão difícil? Eu acho que não. Eu acho que ele não se enquadra nas questões difíceis. Da médio, do médio para difícil. Com certeza era uma das mais difíceis, porque como eu falei, essa questão tinha mais ideias, né? Mas eu não considero ela como uma questão sozinha, eu não considero ela uma questão difícil. Já que é uma questão meio clássica. Tá? Acho que ficava um pouco na cara o que era pra fazer. Não sei, essa é uma opinião minha. Coloca nos comentários aí o que vocês acham, beleza? Então, acabamos com mais essa.